uma grande crise mundial pode estar se aproximando não é novidade para pelo menos quem acompanha o canal já faz um tempo. Nós podemos estar nos encaminhando para o fim do ciclo econômico que se iniciou lá em 2008 e ainda a gente não viu uma limpeza dos excessos gerados de lá para cá. Nesse vídeo nós vamos falar sobre essa questão, pessoal, e de como é importante você entender o contexto para não ser pego de surpresa. Aqui a gente vai trazer alguns indicadores, começando pela taxa de inadimplência que começa a disparar. E o objetivo desse vídeo é mostrar que como as narrativas elas estão sendo distorcidas para empurrar o mercado para cima. A questão é, até quando que a irracionalidade vai perdurar? Até quando que a gente vai conseguir ignorar os fatores dos fundamentos econômicos? A conta tem que fechar para que para que o crescimento seja sustentável. O que a gente vê é um ciclo iniciado em 2008 que ainda não finalizou. Os ciclos têm início e têm fim. E entender esse contexto é o que vai te fazer se preservar, se manter aí vivo, né, no mercado no longo prazo. Beleza, pessoal? Então vamos aprofundar esse assunto. A gente começa a ver então a inadimplência subindo e os dados econômicos se depreciando. Só que agora, pessoal, você observa uma narrativa que eu acho muito preocupante de que, quanto pior, melhor. Quanto pior os dados, melhor, porque isso significa que vão voltar a estimular e a coisa não é bem assim. Reforço, você que acompanha os vídeos do canal e as lives, já entendeu, porque eu mostrei os indicadores e as comparações, você já entendeu que geralmente quando o juro cai, a bolsa cai junto. Eu venho falando isso desde 2022 aqui no canal. Para você se preparar, para você não cair em narrativas e não ser pego de surpresa. Porque o conhecimento é o melhor investimento e ele vai te ajudar a entender o contexto e a se antecipar aos movimentos. Por isso que as crises são as maiores oportunidades, pelo menos para quem entende, né, do que está fazendo. Então, pessoal, a grande jogada é que você falar que juro caindo é positivo, porque vai empurrar as bolsas para cima, porque vai voltar os estímulos, isso aqui exige muita cautela. Porque a galera torce para que os dados venham piores do que a expectativa, para que o mercado reaja, né, para que o mercado entregue altas, justamente com a expectativa desse corte de juros. A gente vê a bolsa exuberante, né, mas imagina quando os fundamentos voltarem à tona. Imagina quando as pessoas perceberem que os balanços das empresas estão começando a degringolar justamente porque as pessoas estão perdendo emprego, a economia está desacelerando, está entrando em recessão, a inadimplência está aumentando. Imagina o que vai acontecer com aqueles bancos com perdas não realizadas que só jogaram a merda para baixo do tapete e não resolveram o problema. Imagina quando toda esta pilha de M vier abaixo, o que vai acontecer com os mercados. Essa que é a grande jogada. Esse vídeo talvez fique um tanto quanto longo, mas nós vamos aprofundar aqui uma série de indicadores. Fica comigo até o final aí, seu capitalista, para você não ser pego de surpresa, beleza? Então a gente vê aqui as bolsas nas máximas. O mercado irracional, animado, otimista, principalmente o mercado tradicional. Mas a grande questão é, até onde essa alta vai? A gente observa aqui, pessoal, recentemente a alta dos metais. A prata, o ouro disparando, Bitcoin aqui performando neste ano em segundo lugar, a prata em primeiro. A prata que a gente vem falando lá de trás já, que é uma boa você ter na sua carteira antifrágil, performou nesse ano 31%, Avelino nos lembra aqui então. Em segundo lugar, Bitcoin 27% neste ano, Nasdaq 22%, ouro 17%, S&P 16%, dólar 13% e o nosso querido Ibovespa em dólares aí, pessoal, levando um pau feio aí, queda de quase 15% no acumulado deste ano. Então, quem está com uma carteira antifrágil, como a gente está montando, está numa boa este ano. Beleza, pessoal? E para você que quer investir em prata, que foi o melhor investimento nesse ano, tem aí a prata física da Morgantes, cupom PELISSARO, para você garantir 5% de desconto. Tanto nas barras de prata física chega na sua casa, tanto nas barras de prata, nas moedas, quanto também na parte da joalheria, para você que quer presentear, tem colares, tem pulseiras, brincos, anéis, alianças, né? A parte da joalheria também, eu vou deixar o link na descrição. Tanto da Morgantes Metais, para você que quer investir em barras de prata física, para você que busca proteção para longo prazo, quanto para você que também quer a parte da joalheria, cupom PELISSARO 5% de desconto. Vamos seguindo aqui então, pessoal. A gente fala muito de ciclos econômicos aqui no canal. E nós podemos estar
em algum momento, entrando numa recessão lá nos Estados Unidos e em demais economias ao redor do mundo, levando, né, justamente a um fim de ciclo macroeconômico, a um fim de ciclo aonde, né, nós poderíamos ter uma grande correção em diversos países ao mesmo tempo, em diversos mercados ao mesmo tempo. O ciclo atual, pessoal, o ciclo econômico atual iniciou em 2008. Existiram, depois do crash do subprime, diversos estímulos econômicos, como, por exemplo, os quantitative easing, que injetaram liquidez, injetaram dinheiro no mercado. Então isso tudo fez a bolsa subir e subir muito. Só que, como a gente falou anteriormente, existem momentos de expansão e existem momentos de recessão. E é na depressão que mora as grandes oportunidades de você comprar barato e, se você domina o ciclo, se você é um investidor antifrágil, estar exposto em hedge para ganhar com essa queda. E estar exposto em ativos que vão te proteger da depreciação do dinheiro, como, por exemplo, os metais que a gente falou. Então perceba que enquanto as bolsas estão subindo, os metais, ouro e prata também estão subindo. Isso indica que os investidores estão começando a se posicionar em ativos de reserva de valor. E eles já vêm se posicionando já faz um tempo, tá? Então por isso que a gente fala tanto da prata, né, que é o ativo que melhor performou neste ano, fala do ouro, né, pessoal, fala do dólar inclusive, justamente para você conseguir se blindar, estar antifrágil para esses momentos de grandes sustos, né, do mercado. Na volta, né, pessoal, dos estímulos, ter reserva de valor vai ser importante, só que a questão é que no crash, estar líquido é mais importante ainda, tá bom? Então, do que a gente está falando, né? Poxa, a gente introduziu o vídeo que a narrativa do momento é quanto pior, melhor. Só que a grande jogada é que não é bem assim. Em algum momento, a realidade vai vir à tona. Em algum momento, a realidade, os fundamentos vão bater a porta. Isso é cíclico. Você vê o gráfico na sua tela, o gráfico do desemprego, pessoal. Perceba que antes dos crashes, antes das grandes correções, nós temos o mercado de trabalho aquecido. Perceba que antes das recessões, o mercado de trabalho sempre está em pleno emprego, assim como está agora. E perceba que ele começa a reverter próximos, né, do início de uma grande recessão, aonde o desemprego dispara, pessoal. Essas barras cinzas que você vê na sua tela são justamente os momentos onde o Neighbor, que é o órgão que oficializa essas recessões, ele bate o martelo que a recessão iniciou e terminou. E perceba que geralmente quando essas recessões são oficializadas, nós temos um aumento do desemprego. Então torcer para que os indicadores, torcer para que a economia venha pior, para que os estímulos voltem, não é algo muito inteligente, pelo menos para você que não está posicionado para ganhar com essas quedas. Né, pessoal? Então, cada momento do ciclo exige uma exposição. Cada ativo tem a sua importância para cada momento do ciclo. Saber montar uma carteira antifrágil e rodar essa carteira é o que vai te fazer ficar vivo no mercado e aproveitar esses ciclos para ganhar com as altas e com as baixas, que sempre foi o nosso objetivo lá com o Clube dos Capitalistas. Então, qual o momento que nós estamos agora, pessoal? Momento onde o desemprego começa a aumentar, a economia começa a enfraquecer, justamente por conta da alta de juros, do corte da injeção de liquidez para combater a inflação. Então, a grande questão é que sim, para o curto prazo, quanto pior, melhor, porque o mercado fica animado com a volta dos estímulos. Só que isso vai levar a economia para uma recessão. E aí, isso já começa a refletir nos mercados. Olha, por exemplo, a Nike, que a gente vem comentando aí. A Nike, no acumulado deste ano, está caindo 21%. Vou repetir. A Nike, no acumulado do ano de 2024, as ações já estão caindo aí cerca de 21%. Mas o que está acontecendo com a Nike? A Nike já está aqui vendo para cortar a força de trabalho em 2% e reduzir custos. Justamente porque nós estamos nos encaminhando para um fim de ciclo. As vendas começam a refletir nos mercados. Agora imagine, né, isso começando a se tornar normal, que é justamente isso que acontece em fins de ciclo. Imagine o desemprego aumentando, o que vai acontecer com aquele indicador que a gente mostrou no início do vídeo, da inadimplência, numa economia onde os governos, as empresas e os indivíduos estão extremamente endividados. Imagina o que vai acontecer, capitalista. Né?
Imagina o que vai acontecer lá com os bancos e as perdas não realizadas, os imóveis comerciais que já estão com uma taxa de vacância altíssima. Imagina quando as empresas começarem a ter que cortar custos, o que vai acontecer? Se as pessoas perdem o emprego, como é que elas vão pagar as dívidas, o cartão de crédito? Trouxe para vocês alguns vídeos atrás aqui no canal, com o acumulado, né, passando de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares de acumulado de dívidas no cartão de crédito. Então imagina o que vai acontecer quando as pessoas começarem a perder os empregos e essa taxa de inadimplência disparar ainda mais, porque as pessoas não vão conseguir pagar suas dívidas. Esse é o cenário que nós estamos nos encaminhando, e eu aqui tenho o papel de ser realista com vocês, que nem tudo são flores. E muitas pessoas, quando eu faço esses vídeos, vêm me atacar que eu sou o profeta do apocalipse, mas aqui eu só estou mostrando novamente os indicadores para que vocês não sejam pegos de surpresa. Os ciclos econômicos, eles são maiores. Como eu falei, começou em 2008 e a gente ainda não finalizou esse ciclo. 2020 não foi um fim de ciclo porque foi injetada uma liquidez massiva. Foi impresso aí quase metade de todos os dólares impressos na história. Por isso que a gente não viu uma grande depressão, uma grande correção, e a gente viu, na verdade, uma grande euforia, mesmo com o mundo todo parado. Só que essa conta vai chegar. E ela já está chegando com a inflação. E esse corte, essa compressão na economia, esse resfriamento da economia que está sendo feito agora com essa contração econômica é justamente consequência lá de toda aquela expansão que foi feita. Né, pessoal? Então essa que é a grande jogada. Então a gente já começa a ver algumas empresas sofrendo, né, cortes de empregos, e isso a gente observa pelos indicadores. Então os indicadores que eu trago para vocês nas análises macroeconômicas aqui do canal refletem na economia real, são a economia real e vai refletir tanto no investidor quanto lá no trabalhador, nas pessoas que estão cuidando da sua vida, que estão tocando a vida delas. Beleza? Até que a recessão chegue, pode demorar um tempo, né? A gente vem trazendo isso nas lives, nos vídeos abertos, nos cursos, isso para que você esteja preparado, porque a gente pode ter ainda um tempo da janela da macro aberta para especular. Só que, em algum momento, essa janela vai se fechar. E é importante você ter a carteira antifrágil preparada para se blindar dessas quedas, para que você não entre em ruína nessas quedas. Então ainda pode levar um tempo, pode levar alguns meses para essa recessão chegar, mas o que eu estou alertando para vocês é, tudo indica que a gente pode sim ter uma recessão mais à frente, tá bom? São movimentos longos, porque nós estamos falando de grandes ciclos, ciclos econômicos. Quando a gente fala de Bitcoin, de ações, são ciclos de mercado. São ciclos, por exemplo, falando de setores de ações, são ciclos menores. Bitcoin são ciclos menores, de 4 anos, por exemplo. Quando a gente fala de ciclos econômicos, são ciclos de 7 a 10 anos. E perceba que nós estamos já num ciclo econômico esticado. Então é normal, seria normal ter aí uma limpeza de toda a expansão, de toda a bagunça que fizeram nos últimos anos. Só que quem não está preparado para essas limpezas acaba muitas vezes entrando em ruína, quebrando e tendo sérios problemas econômicos. Por isso que é importante você estar antifrágil, tá? Bom, acredito que deu para dar uma boa introdução nesse assunto do porquê que torcer para a economia vir pior não é uma boa. Quando as taxas de juros se desinverterem, geralmente o que a gente observa são grandes correções no mercado. Talvez isso demore alguns meses para que ela se desinverta aqui, ó. Mas esteja preparado para esse momento. Não ache que o mercado é mil maravilhas e que quando o juro cair, a bolsa vai triplicar de valor. Por quê? Porque em algum momento, essa contração que você está torcendo para que aconteça vai respingar nos balanços. E quando os balanços começarem a gerar prejuízos, quando a Nvidia, ou a Apple, ou a Nike, ou as empresas começarem a cortar funcionário porque estão tendo queda nas vendas, porque as pessoas estão perdendo emprego e tudo mais, não acho que as bolsas vão continuar subindo. Uma hora a realidade vai vir à tona e vai acabar com a fantasia da alta infinita. Por isso que é importante você dominar os ciclos, que é o nosso foco lá do Clube dos Capitalistas, né, pessoal? Vamos avançando aqui para mais uma pergunta muito legal que eu recebi, aonde o nosso amigo Renato, lá no vídeo onde a gente fala, né, que está faltando dólares. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista, certo? Onde a gente mostrou, né, indicadores que apontam falta de liquidez, baixa liquidez nos bonds americanos. Nós falamos, né, justamente do dólar milkshake e de como o mundo se divide em dólares. E aí o nosso amigo Renato ele perguntou o seguinte lá: até que ponto os títulos da dívida dos Estados Unidos
são confiáveis? Nos últimos tempos, o governo americano vem ameaçando não pagar seus credores, pois a dívida americana está atingindo níveis estratosféricos. Só que, Renato, não é só a dívida americana. A questão é que todos os países estão extremamente endividados, a maioria. E essa dívida dificilmente vai ser paga. A questão é, tá todo mundo lascado. Então, a galera vai empurrando com a barriga até que aconteça um reset. Por isso que a gente bate tanto na questão dos metais. Porque até que a realidade não bate à tona, tá tudo certo. Só que quando a realidade bater, talvez os ativos que vão sobreviver são os ativos que já se provaram no tempo como reserva de valor. E talvez os seus contratos da bolsa não sejam tão confiáveis quanto você imagina nesses momentos de reset financeiro. Então por isso que a gente fala que metal, assim como as criptomoedas, só é seu quando está na sua custódia, para você que busca proteção para longo prazo. Só que até que isso não aconteça, a festa vai acontecendo, vai empurrando com a barriga. Ok? Então nesse vídeo a gente falou dos bonds americanos e da baixa liquidez. Por quê? Porque o mundo inteiro precisa de dólares. E a grande jogada, para você que assistiu aquele vídeo e para complementar aquele vídeo, é que do porquê que o mundo cada vez precisa mais de dólares. Né? Você vai entender agora. E tudo está relacionado aqui com o nosso modelo econômico, que era baseado em metais até a década de 70, depois veio o fim do padrão Bretton Woods e a partir dali acabou esse lastro no ouro. Mas até então, as pessoas elas tinham certificados desse ouro que estava lá. O dinheiro de papel era lastreado nesse ouro. Então o dinheiro de papel era um certificado de que você tinha um valor lá em ouro armazenado no banco. Então, quando isso acabou, a gente começa a ver um problema porque o dinheiro não tem mais esse lastro no ouro. Você não precisa mais ter a reserva no banco para emitir esse papelzinho, esse certificado. E os bancos, eles não são só os bancos centrais, os governos que emitem dinheiro, que imprimem dinheiro. Os bancos também conseguem fazer isso. Só que como que os bancos conseguem imprimir dinheiro? Eles fazem isso através de crédito. Por isso que lá naquele vídeo a gente mencionou que cada vez mais é preciso de mais dólares, porque se você se endivida em dólar, você precisa de mais dólares para pagar aquela dívida em dólares. Então como que acontece? Hoje, pessoal, nós temos o Acordo de Basileia, aonde um banco precisa de cerca de 8% em reservas em dólares para que ele esteja saudável, para que ele esteja dentro do acordo, certo? Ou seja, esses 8% precisam estar lá num banco que está emitindo dólares, emitindo crédito em dólares. Esses 8% precisam estar ou em dólares ou em títulos americanos, por exemplo, em bonds americanos, tá? Que a gente mostrou no vídeo que estão com baixa liquidez. Então, quanto mais se imprime dinheiro, inclusive foi nesse vídeo que eu mostrei o indicador do crédito, né? Do cartão de crédito. Deixa eu ver aqui se tá aqui, galera. Ó, exatamente, ó, nesse vídeo, por isso que é importante assistir todos os vídeos do canal, vou deixar o link na descrição. Foi nesse vídeo que eu mostrei lá que nós temos mais de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares em dívida no cartão de crédito. Então o que acontece? O banco, quando você deposita o dinheiro no banco, ele não precisa ter 100% desse dinheiro em reserva. Lá fora, internacionalmente, ele precisa de apenas 8. Então você depositou 100 dólares, ele precisa ter apenas 8 dólares em dólar ou em bonds americanos, rendendo juro em dólar. Os outros 92% ele consegue te emprestar através de crédito. E isso que gera essa impressão de dinheiro através do crédito. Só que isso, imagina que são bancos ao redor do mundo todo. E por isso que muitos dólares são impressos ao redor do mundo todo. E para pagar esses empréstimos, cada vez precisa de mais dólares. Muito por conta aqui dessa questão do Basileia. Falando de Brasil, aqui é no mínimo, né, pessoal, 11%, com exceção para bancos cooperados, onde eles exigem 13% de reservas, tá? Se a gente olhar aqui o Banco Data, pegar o Banco do Brasil, por exemplo, o Banco do Brasil tem 15,7% em reservas, tá? Então ele está dentro desse acordo de Basileia, tá aqui, ó, no verdinho aqui, ó, no limite do verdinho. Por quê? Porque no Brasil aqui, se você tiver mais que 11, tá tudo ok, né? Se o banco tiver 11% em reservas, pode ser em títulos do governo ou na moeda, enfim, o que for, ativos próprios, né? Mas se ele tiver 11% de reservas,
tá tudo certo. Lá fora é menos ainda, lá fora é no mínimo 8%. Então acontece que os bancos conseguem gerar dinheiro, conseguem imprimir dinheiro através do crédito, porque, por exemplo, digamos que o Paulo, nesse sistema atual de reservas fracionárias dos bancos, onde não só os bancos centrais conseguem imprimir dinheiro, mas também os bancos, por exemplo, ali o Banco do Brasil consegue, né, imprimir dinheiro através de crédito, porque esse crédito ele vira dinheiro de verdade. Né? Por exemplo, lá, o Paulo, ele assiste aqui o canal, quer dizer, o Paulo não assiste o canal, porque deixar na poupança, pelo amor de Deus, vai, Paulo. Mas vamos lá, o Paulo, ele deixou lá R$1.000 na poupança do Banco 1, certo? Deixou lá R$1.000 no Banco 1. O Banco 1 pegou esses R$1.000 e deixou 200 para reserva. Ainda foi bem conservador o Banco 1, porque ele poderia deixar até menos na reserva, mas tudo bem. O Banco 1 pegou esses R$1.000, deixou 200 na reserva e emprestou esses R$800, ou seja, 80% do que o Paulo deixou lá para render miséria na poupança, emprestou R$800 lá pro Pedro, né? Então o Paulo deixou R$1.000, o Pedro pegou R$800 e 200 ficou na reserva. Só que aí, quando o Pedro pegou esse dinheiro, ele foi lá comprar um iPhone com aquele dinheiro, ele comprou um carro, ele comprou qualquer coisa com aquele valor, investiu na empresa. Então, aquele crédito que o Pedro está devendo para o banco virou dinheiro. Entrou na base monetária. Aí criou-se dinheiro novo. Imagina que isso é feito com dólares também, tá? Eu tô dando um exemplo em real, mas imagina que isso é feito em bancos por dólares ao redor do mundo todo. Por isso que quanto mais a dívida cresce, mais dólares são necessários para pagar essa dívida. E por isso que, conforme a dívida vai crescendo, cada vez mais precisa-se de dólares e, consequentemente, né, essas dívidas americanas, tanto para compor a reserva, quanto também para compor ali esses dólares, porque bons americanos são dólares também. Como a gente mostrou naquele vídeo, governos ao redor do mundo fazem, né, reservas em dólar e tudo mais, tá? Então, a grande jogada que faltou trazer naquele vídeo é que cada vez mais dólares são impressos através do sistema de reservas fracionárias. E aí o Pedrão foi lá, pegou esse crédito e começou a girar na economia. E aí, digamos que esse dinheiro do Pedro, ele começa a ir na mão do lojista e tudo mais, e acontece que esse dinheiro em algum momento cai no banco novamente, né? Porque ele começa a girar na economia. O Pedro vai lá, compra um parafuso para a empresa que tá com esse dinheiro, né? E começa a girar como dinheiro. E esse dinheiro do Pedro começa a entrar no banco 2, por exemplo. E o banco 2 pega esse dinheiro que já não existe, que é crédito, e o banco 2 usa esses 800, coloca 160 na reserva e roda de novo crédito 640, e esse 640 de um dinheiro que era crédito começa a rodar na economia novamente, e isso se repete, e daí a Maria pegou esse dinheiro do Pedro de alguma maneira que era crédito lá dos R$1.000 do Paulo, e esse dinheiro de alguma maneira vai girando na economia até cair no banco 3, onde esse banco 3 pega esse dinheiro que é crédito já, crédito do crédito, deixa apenas uma pequena parte nas reservas e bota mais crédito para rodar, e isso vai acontecendo. E esse dinheiro, quando entra na economia, a coisa vai acontecendo, né? Porque o dinheiro não fica parado. O dinheiro que você pegou de crédito não fica parado. Você vai botar esse dinheiro para rodar na economia. Ou seja, nesse exemplo, os R$1.000 de Paulo já se tornariam cerca de R$5.000. Imagine isso em dólar, só que com dezenas e centenas de bancos fazendo isso ao redor do mundo todo. Por isso que cada vez, conforme a dívida vai aumentando, cada vez é preciso de mais dólares para pagar essa dívida. Por isso que o dólar continua tendo hegemonia, sendo a principal moeda do mundo, né? E isso aponta também a importância de você ter ativos reais, ativos tangíveis nas suas reservas. Porque hoje, basicamente, estão se criando dinheiro do nada. Se vem uma crise e a galera não consegue pagar e tudo mais, é por isso que quebram os bancos. É por isso que quando a galera vai sacar o dinheiro do banco, às vezes não tem dinheiro. Porque o dinheiro que você deixou lá, os seus R$100.000 que você deixou no banco investido, não estão mais no banco. Ele deixou uma parte nas reservas e o resto virou crédito. E quando vem uma crise, uma recessão e você vai sacar o dinheiro do banco lá, o dinheiro não está mais lá. Não tem, o banco quebra. Entra em insolvência. É o que aconteceu ali em 2023. Vocês já esqueceram? Pô, a gente falou muito aqui no canal que é justamente esse problema das reservas, das perdas não realizadas, né? Então, por isso que às vezes ativos
tangíveis são uma boa aí para você ter na sua carteira antifrágil. Para você que pensa em proteção para longo prazo, né? Essa que é a grande jogada. Pessoal, então, vamos fechar aqui o vídeo. Essa história de achar que quanto pior, melhor, cuidado. Porque isso em algum momento vai se reverter. Em algum momento o pior vai ser feio mesmo. Quando a galera perceber o fundamento, a coisa vai ficar feia rápido. Então, muito cuidado aí com essa visão aí de que quando o juro cair vai tudo subir, porque a economia vai cobrar essa contração que foi feita. Isso vai refletir nos balanços, vai refletir na perda de poder de compra das pessoas. Então fiquem de olho. A gente vai acompanhando tudo isso no canal. Se você não quer perder nada, é só se inscrever aqui embaixo, compartilhar para que mais pessoas entendam o que está acontecendo e possam, claro, se antecipar, se proteger. Porque proteção também é muito importante, né? Porque imagina, se vem um crash, você perde lá 70%, 80%, 90% do seu capital, o que vai acontecer? Aí você não tinha caixa, você não tinha reserva de valor, como é que você vai aproveitar as crises para comprar mais barato, né? Essa que é a grande jogada. A gente se vê na próxima, eu sou o Capitalista. Tchau, tchau.